Se você está com a tua Bíblia, abra comigo em Josué. Vou ler com vocês no capítulo 1, dos versículos 1 a 9. Um trecho bastante conhecido, e com certeza você já ouviu algum destes versículos aqui. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, Deus quer falar conosco nessa noite, eu creio nisso. Então abre a tua Bíblia aí, Josué 1, de 1 a 9, diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o opoente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eu não sei você, mas eu fico com vontade de aplaudir o Senhor Jesus. Nem precisava pregar, já está pregado. Se você já recebeu a palavra aqui, já está pregado. Eu só vou reforçar, porque eu sei que o ser humano, ele aprende por meio de repetição. Então vou repetir de novo o texto aqui, vou falar do texto que nós já lemos, para que essa mensagem entre no teu coração, para que então você viva aquilo e essas promessas que Deus coloca aqui para as nossas vidas, não para a vida daquele povo, mas para as nossas vidas também. Hoje eu quero falar com vocês, esse texto é um texto poderoso, um texto maravilhoso, e nesse texto aqui a gente encontra segredos, princípios de como nós podemos viver os planos que Deus tem para as nossas vidas. A verdade é que todo mundo quer viver, pelo menos as pessoas que frequentam um lugar como esse, querem viver os planos de Deus. Na verdade, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, eu quero viver os sonhos de Deus para a minha vida, eu quero chegar lá no lugar que Deus reservou e preparou para mim. A pergunta, muitas vezes, é como isso vai acontecer? Será que nós precisamos fazer alguma coisa e Deus aqui por meio de Moisés vai falar ao povo e vai trazer algumas instruções poderosas de como o povo poderia ou conseguiria viver aquilo que Deus havia prometido que eles um dia poderiam viver. Então, só para nós entendermos o contexto aqui, você deve conhecer Moisés, um grande líder, talvez o maior líder na nação de Israel. Ele foi aquele que foi o libertador, né? Nós chamamos de o libertador, aquele que Deus levanta, envia ao Egito. O seu povo estava lá no Egito vivendo em cativeiro como escravos, e Deus usa a vida de Moisés para ir lá e tirar o povo do cativeiro que passaram tantos anos sofrendo. Moisés, um homem a princípio que gago, não conseguia, ele mesmo disse a Deus: olha, eu não sei nem falar, eu não consigo falar, mas Deus usa a vida de Moisés de forma sobrenatural para tirar seu povo lá do Egito. E Deus, na verdade, tinha promessas para o povo de Deus. E quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que a história, o povo vive num ciclo.
Deus faz promessas, Deus fala tantas coisas maravilhosas para o povo, você vai ver que o povo por algum momento acredita, aceita, obedece os princípios e mandamentos do Senhor e vive em bênçãos, vencem batalhas, mas muitas vezes você vê o povo desistindo, muitas vezes você vê o povo perdendo a fé, você vê o povo errando, você vê o povo se desviando dos caminhos do Senhor, e muitas vezes depois disso acontecer, pelo fato de a presença de Deus tirar a sua mão sobre o povo sofre, o povo perde batalhas, o povo deixa de viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Moisés foi o homem que foi usado para conduzir então o povo de Deus lá pelo deserto, e na verdade eles ficaram 40 anos no deserto até chegar a esta terra que Deus havia prometido para o seu povo. A terra prometida, a terra que manava leite e mel. Existia uma promessa de Deus para um povo de uma terra onde eles poderiam desfrutar, onde eles iriam plantar e iriam comer, ali haveria frutos, uma terra que manava leite e mel. Essa era uma promessa de Deus para aquele povo. O trecho que na verdade aquele povo, ao sair do Egito até chegar ali em Jericó, o trecho duraria ali alguns dias apenas, tanto que com 11 dias depois de eles terem saído do deserto, eles já estavam perto da terra prometida, mas acontece que o povo foi incrédulo. Moisés ele envia 12 espias para olhar a terra e verificar a terra, e a gente sabe da história, voltam os 12 espias, eles ficaram lá vasculhando e observando a terra, e eles voltaram, e 10 dos 12 espias que foram lá, voltaram dizendo: olha Moisés, a terra é muito boa, realmente Deus falou que a terra era boa, que manava leite e mel, mas olha, é o seguinte, não tem como nós conquistarmos aquela terra, porque lá tem gigantes naquele lugar, o exército inimigo é muito grande, muito poderoso, muito forte, nós não podemos vencê-los. Então é melhor nós ficarmos por aqui. Apenas 2 dos 12 que foram olhar a terra voltaram dizendo: olha, realmente a terra é maravilhosa, tem inimigos, eles são poderosos, mas vamos em frente, vamos crer, vamos ter fé, porque Deus nos deu uma palavra, e se Deus nos deu uma palavra, Ele vai fazer aquilo que Ele nos prometeu. E Deus, com a incredulidade do povo, Deus fica irado e diz: olha, esta geração aqui não vai entrar na terra prometida. Moisés queria entrar na terra prometida, mas Moisés também não pôde entrar na terra prometida, porque ele desobedeceu a Deus. Em um momento onde o povo não tinha o que beber, não tinha água para tomar, e o povo estava desesperado e praguejando contra Moisés e contra Deus, e Moisés clama a Deus e pede uma saída, e Deus diz para Moisés: olha, fale a rocha para a rocha dar água. E Moisés, no ímpeto, talvez naquele momento, no nervoso dele, com aquela situação extrema, todo mundo querendo arrancar a cabeça dele fora, ao invés de falar a pedra, ele vai lá e bate na pedra, desobedeceu a ordem de Deus, o que Deus havia dito a ele. Então Deus diz para ele: você também não vai entrar na terra prometida, você vai ver, mas você não vai pisar lá. É nesse contexto que acontece esse texto aqui que nós falamos, que nós lemos, porque Moisés então, ele vai morrer ali no deserto, e ele não vai entrar na terra prometida. E Moisés passa o cajado para Josué, dizendo: olha, você vai ser o responsável, eu não vou liderar este povo para a terra prometida, você agora vai ser o responsável, o líder dessa turma, que vai levá-los a pisar lá na terra que Deus prometeu a todos nós. Agora, algumas coisas interessantes, porque Deus dá essa mensagem a Moisés para que ele transmitisse, a Josué e ao povo. E a mensagem de Deus, na verdade, antes de entrarmos na mensagem, tem algo que me chama atenção aqui, no comecinho dessa virada de Moisés e Josué aqui. A pergunta que eu me faço quando eu olho para esse texto é: será que Josué teria pisado na terra prometida se Moisés não tivesse morrido? Se Moisés estivesse com ele, ele poderia entrar junto com Moisés na terra prometida? Não, porque Deus disse para Moisés: ele vai, você não, você vai ficar aqui, você vai até ver, mas você não vai. Ou seja, para Josué entrar na terra prometida,
Moisés teve que morrer. Eu não sei se alguém já está entendendo o que eu estou querendo dizer. Tem coisas, tem pessoas morrerem não no sentido de morte, mas que nós precisamos deixar para trás, algumas vezes para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque tem lugares, tem coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, que nem todo mundo vai poder ir junto, nem todas as coisas vão poder ir juntos. Talvez, eu não sei, é um costume, um hábito, um vício, sei lá, e Deus está querendo te levar para este lugar que Ele prometeu a você. Existe uma terra ali que Ele está dizendo, eu quero que você avance, eu quero que você entre lá, mas se você não deixar Moisés para trás, e com certeza foi dolorido para Josué, porque Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Moisés foi o grande líder dele, um homem de Deus, a voz de Deus na vida dele, e agora ele tem que tomar a decisão de deixar Moisés para trás e seguir em frente, para então entrar na terra prometida. E muitas vezes eu acredito que é exatamente o que Deus nos pede algumas vezes. Olha, eu quero te levar, eu quero fazer, mas será que você não precisa deixar alguma coisa para trás? Na verdade, deixar para o ser humano sempre é um desafio. Se nós pudéssemos levar tudo, até na nossa caminhada cristã, pensa se não é verdade ou não, se nós pudéssemos entregar a vida para Jesus e continuar com o hábito, com o costume, viver na vida, muitos viveriam, porque é mais confortável, você já conhece, já é o teu jeito mesmo, é o que você sempre fez, é a maneira que você sempre viveu. Deixar sempre é dolorido, puxa, deixar para trás, mudar de hábito, mudar de costume, mudar de vida, mudar de ambientes, mudar de amizades, sempre vai ser um desafio para nós deixarmos alguma coisa para trás, mas algumas vezes é necessário. Tem uma história que na Bíblia, que a gente encontra na Bíblia, que nos ensina muito sobre isso também, a dificuldade do ser humano de deixar algumas coisas para trás, para então conseguir viver o novo de Deus em sua vida. Ló e sua esposa, eles estão em Sodoma e Gomorra. Deus iria destruir aquelas cidades por conta da iniquidade do povo e dos pecados naquele lugar. Mas Deus, por amor a Abraão, a aliança que tinha com Abraão, Ele então vai lá e envia um anjo para falar com, olha, a sobrinho de Abraão, olha, você sai daí com a tua esposa, pega a tua família, sai daí, porque Deus vai destruir essa terra aqui. E eles pegam e eles saem daquela terra ali, e eles estão indo embora. E o que é que acontece no meio do caminho? A esposa de Ló olha para trás, e quando ela olha para trás, ela vira o quê? Uma estátua de sal. Ou seja, por estar presa demais no passado, por não desapegar das coisas, talvez olhou para trás no sentido que, puxa, estou perdendo tantas coisas, estou deixando tantas coisas para trás, e por colocar os olhos lá atrás nas coisas que iria perder, talvez ela, na verdade, acabou perdendo muito mais, porque ela perdeu o futuro que Deus tinha para ela. E muitas vezes nas nossas vidas, é exatamente o que acontece. A gente está lá, a gente não quer largar, a gente tem dó, a gente não quer abandonar, mas muitas vezes perdemos o futuro maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas, porque estamos agarrados demais a alguma coisa, a alguma pessoa. Josué, se não tivesse deixado para trás Moisés, talvez ele não teria pisado na terra prometida, mas ele decidiu dar passos em direção àquilo que Deus o chamava, mesmo que custasse alguma coisa. Agora, nesse texto aqui, a gente encontra, na verdade, muitos princípios de como nós podemos, o que precisamos fazer para vivermos as promessas e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Olha o que diz no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Olha o encorajamento de Deus a Josué, dizendo, olha, aonde vocês colocarem a planta do pé de vocês, eu vou dar a vocês, como eu já havia prometido para Moisés. Isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque eu entendo que
O fato de Josué ter pisado na terra prometida não foi simplesmente pelo fato de ele ter feito alguma coisa ou por sua capacidade, não. Aqui a gente encontra o seguinte, não, Deus dizendo, é uma promessa, eu já havia falado para Moisés que eu iria fazer, e se eu falei que eu iria fazer, eu cumpro aquilo que eu faço. Ou seja, sabe qual é o problema nas nossas vidas? Muitas vezes é que a gente não vive aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque na verdade a gente nem sabe das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Nós estamos buscando em muitos lugares, se eu colocar o pé ali, se eu fizer isso aqui, será que eu vou conquistar? Será que eu vou conseguir? A pergunta não é essa, a pergunta é quais são as promessas de Deus para a tua vida. Você já sabe quais são as promessas de Deus para a tua vida? Você já entendeu o que Deus tem para a tua vida? Você já descobriu qual é o chamado de Deus para a tua vida? Josué, na verdade, ele está andando, dando passos em direção àquilo que Deus já havia falado, declarado e prometido. É por isso que Deus está dizendo para ele, aonde você colocar o pé, eu te dei, porque eu já falei que eu ia dar, eu já prometi. Aí talvez você diga para mim, mas Gui, será que é assim mesmo? Será que a gente só vive as promessas que Deus tem para nós? Será que não posso fazer? Tem textos na Bíblia que vão dizer que, na verdade, Deus ele vai fazer o desejo do nosso coração. Então, não sei se eu preciso descobrir aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu tenho minhas vontades, e a Bíblia mesmo diz, o salmista diz que Deus iria satisfazer o desejo do meu coração. Então, Gui, eu planejo, eu faço sonhos, e eu chamo Deus, e Deus me abençoa, e está tudo certo. Só que, quando você vai olhar para o texto que o salmista fala, isso sobre Deus atender os desejos do nosso coração, realizar nas nossas vidas aquilo que desejamos, dentro do contexto do que ele está falando, fica muito diferente. Lá em Salmo 37, 4 e 5, olha o contexto quando ele fala isso. Ele diz, olha, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quando ele fala sobre Deus satisfazer os desejos do coração, ele está dizendo, olha, é claro que Deus satisfaz o desejo do coração daquele que já entregou tudo, daquele que já se rendeu, daquele que tem a sua vida rendida aos pés do Senhor. É claro, sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso, Deus coloca os sonhos dele nos nossos corações. A gente passa a desejar coisas diferentes que desejávamos antes. Nós tínhamos tantos desejos, tantas vontades antes de servirmos ao Senhor, mas de repente nós nos encontramos com o Senhor. Parece que aos poucos algumas coisas nas nossas vidas vão mudando, os nossos desejos vão mudando, as nossas vontades vão mudando, a maneira que a gente enxerga a vida muitas vezes vai mudando, aquilo que nós tanto sonhávamos e almejávamos na nossa vida, parece que algumas vezes perdeu até o valor, e parece que agora estamos mais apaixonados por outras coisas. O que será que é isso? Sim, é Deus colocando os planos dele no teu coração, é Deus abrasando o teu coração com aquilo que ele tem preparado para a tua vida, e é nesse contexto que o salmista está dizendo, olha, agrada-te do Senhor, anda com Deus, serve a Deus, se relaciona com Ele, tem intimidade com Ele, aí então você vai ter os desejos do teu coração atendidos por Ele. E a gente vê que Josué, ele não era simplesmente, ele não está dando passos porque, eu quero, vamos lá, porque a terra é boa. Não, ele está debaixo de uma palavra, da promessa de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, promessa de Deus se cumpre. Nas nossas vidas nós não temos certezas de muitas coisas, não é verdade? Mas uma certeza que nós precisamos ter é, se Deus falou, Ele cumpre. Se Ele falou, Ele cumpre. E é o que Deus estava dizendo aqui para Josué, aonde vocês colocarem. E Deus não falou, olha, porque vocês são fortes, porque vocês são um exército muito poderoso. Não, Deus não falou isso. Ele falou, aonde vocês colocarem a planta do pé de vocês, vocês vão conquistar. Por quê, Deus? Como? E Deus disse, porque eu já havia prometido a Moisés, e porque eu falei, aquilo que eu falei, eu cumpro. Então, nós precisamos saber disso nas nossas vidas. Versículo 5 diz o seguinte, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha que coisa maravilhosa, ninguém poderá resistir você todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Qual que é a lição, qual que é o princípio aqui?
se você tem Deus ao seu lado, vai ficar tudo bem. Porque talvez Josué estava olhando com os olhos naturais, e é lógico, o ser humano talvez em algum momento pensou: rapaz, eu sei que Deus é fiel, mas como é que Ele vai fazer? Eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus fez uma promessa, mas os inimigos são grandes, mas qual será que vai ser a estratégia de Deus? E Deus está dizendo: olha, ninguém vai resistir vocês, ninguém tem a força e o poder para tirar a vida de vocês. Como eu fui com Moisés, eu estou com vocês também, e mais do que isso, Ele está dizendo: eu não desampararei, ou seja, eu estou com vocês e não abro mão. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque é muito difícil, na verdade, nós encontrarmos em pessoas isso aqui: estou com você até ali. No momento que talvez não é mais agradável para aquela pessoa, no momento talvez que você pisou na bola com aquela pessoa, ela fala: ó, tchau, tchau para você. E Ele está dizendo: eu estou com vocês e eu não vou desampará-los. Eu vou estar lá. No meio da batalha, eu vou estar lá. No meio do dia difícil, eu vou estar lá. Quando vocês olharem ao redor e pensarem: não tem ninguém que pode nos livrar, não tem ninguém que pode nos ajudar, nós estamos nos sentindo sozinhos aqui, não vai dar certo esse negócio, Deus está dizendo para o povo: eu não vou desamparar vocês. Mesmo que todas as pessoas virem as costas para vocês, eu não viro as costas para vocês, eu vou estar lá com vocês. Essa palavra para nós é maravilhosa, e nós precisamos entender isso independente do lugar, independente da circunstância, independente da dificuldade que enfrentamos nas nossas vidas. Nós podemos contar com um Deus que não nos desampara. Nós podemos contar com um Deus que não abre mão de mim e não abre mão de você. Ele está lá com você no meio da dor, na alegria, nas montanhas ou nos vales, nas profundezas, seja em qualquer lugar, Deus está com você e Ele não te desampara. Então, na verdade, a minha pergunta é: quem está com você? Porque na verdade é isso que importa. Você está indo sozinho ou você está levando Deus com você? Às vezes a gente pensa que a gente precisa de muitas coisas e pessoas para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não desprezando pessoas, porque Deus ama pessoas e é maravilhoso, né, termos pessoas à nossa volta, mas às vezes a gente coloca pessoas no lugar de Deus nas nossas vidas. E a gente acha que é o fulano de tal que vai nos abrir a porta. A gente acha que é o ciclano lá que, se eu tiver com ele, é ele que vai me promover. Querido, quem me promove é Deus. O chefe pode não gostar de mim e falar: eu não vou promover nunca. E Deus tira o sono dele, fala com ele, incomoda ele para que ele te promova. Deus é Deus. E se eu tenho Deus comigo, é tudo que eu preciso. Então, Deus está dizendo para Josué: eu estou com vocês e eu não vou desamparar vocês. Essa é uma palavra que precisa estar nos nossos corações todos os dias, porque a vida muitas vezes é difícil. A gente passa por situações que não gostaríamos de passar, a gente enfrenta muitas vezes dores que não estávamos esperando, e muitas vezes no meio da dor, das crises, da dificuldade, a gente se desespera, mas precisamos lembrar: Deus está comigo. Talvez pessoas me abandonaram, mas eu tenho a certeza de que Deus não me abandonou. Ele me vê, Ele sabe de todas as coisas. Versículo 6, então Deus vai agora dizer a ele também, Josué, como eles deveriam se comportar, porque ele diz: olha, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Isso aqui me chama a atenção, porque Deus está dizendo: eu tenho uma promessa e vou cumprir a promessa. Deus está dizendo: vocês vão colocar os pés e eu vou dar a terra por herança, porque eu já havia prometido que eu daria
a terra. E quando a gente lê esse começo, pode até parecer que, puxa, então maravilha, então Deus vai fazer tudo, então Deus vai fazer todas as coisas, mas aqui Deus está dizendo para ele o seguinte: eu vou fazer o que vocês não podem fazer, mas vocês vão fazer o que vocês têm que fazer. Ele está dizendo, então vocês precisam ser fortes, corajosos, e ele diz o seguinte: não sou eu que vou fazer vocês entrarem, ele está dizendo, porque tu farás este povo herdar, ou seja, a responsabilidade está na tua mão, você que vai conduzir o povo, você que vai lá, você que vai marchar, você que vai dar passo, você que vai lá batalhar. Eu não vou estar lá batalhando, eu vou estar com vocês, mas vocês vão ir, vocês têm que fazer alguma coisa. Isso é um princípio que nós encontramos na palavra de Deus, essa parceria, na verdade, entre Deus e o homem. Deus, ele não faz tudo sozinho, mas ele conta comigo, e ele conta com você também. Se você quer viver os planos, aquilo que Deus tem para a tua vida, não depende só de Deus, depende de você também. É claro, nós precisamos de Deus, mas também precisamos entender que existem responsabilidades que estão nas nossas mãos. Então, lutar, se posicionar, não desanimar nos momentos difíceis, não abrir mão daquilo que Deus confiou, daquilo que Deus colocou nos nossos corações, isso é responsabilidade nossa, porque se eu desistir antes da hora, como é que Deus vai fazer alguma coisa? Se eu desanimar e perder a fé e dizer, quer saber de uma coisa, está demorando demais, não sei se vai dar certo, eu vou deixar isso para lá, como é que Deus vai realizar, como é que Deus vai cumprir a promessa que Ele fez, se eu desistir, se eu desanimei, se eu perdi a fé, se eu joguei tudo para o alto? Por isso que ele está dizendo, olha, vocês precisam ser fortes, vocês precisam ser corajosos, porque a vida muitas vezes é dura, e a gente precisa ser forte, a gente precisa ser corajoso, muitas vezes para dar passos em direção àquilo que Deus nos falou, que nós deveríamos dar, só que é difícil muitas vezes, coragem de me levantar e dizer, eu vou dar passos em direção àquilo que Deus tem para a minha vida. Gui, mas eu não sei se vai dar certo, Deus colocou um sonho no meu coração, Ele falou que faria isso na minha vida, Deus me deu uma ideia, Gui, Deus me deu uma ideia de um negócio, Deus me deu uma ideia de fazer tal coisa, mas não sei não se eu vou fazer. Coragem para fazer aquilo que Deus nos chama para fazermos. Coragem. Para mudarmos para um lugar como este, precisamos de muita coragem. Para sair, geralmente a gente não quer sair do lugar onde está confortável, já está acostumado, mas muitas vezes Deus nos chama para coisas novas, coloca desejos, sonhos nos nossos corações, e a gente vai precisar de coragem para se levantar e dizer, olha, eu vou dar passos. Se Deus está colocando isso no meu coração, se Ele está me chamando para fazer isso, eu não sei como eu vou fazer, eu não tenho os recursos, eu não sei se vai dar certo ou não, mas eu vou fazer porque Deus falou comigo. Por isso que Deus está dizendo aqui para Josué e para o povo, olha, sejam fortes e corajosos, porque tu, Ele está dizendo para Josué, farás este povo herdar, você vai liderar, você vai fazer, você vai caminhar, você vai conduzir o povo a esta terra que eu prometi para os seus pais. Agora, eu acho que talvez o maior segredo nessa história toda aqui, nesse texto, nesses versículos que nós lemos, talvez esteja aqui no versículo 7, porque mais uma vez ele repete e diz, olha, seja forte e corajoso, mas aqui ele está falando sobre outra coisa, aqui ele não está falando para ser forte e corajoso só no sentido de, vai lá batalhar, vai lá fazer, levante-se, tenha coragem, dê passos, mas aqui ele muda o tom e ele diz o seguinte, olha, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Aqui ele chama Josué para ser forte e corajoso para o quê? Para obedecer. Porque às vezes precisa ser muito forte e muito corajoso para obedecermos a Deus. Ele está dizendo, olha, vocês vão precisar de muita coragem e de muita força para obedecerem os mandamentos e aquilo que eu estabeleci. Porque na verdade, se você for parar para pensar, muitas vezes é muito mais fácil nós não obedecermos em algumas coisas.
Num mundo onde a gente vive, que muitas vezes o certo é errado, o errado é certo, onde não existe verdade absoluta para a maioria das pessoas, e nós temos as verdades da Bíblia que nós acreditamos que é a palavra de Deus, mas para muitos não, e muitas vezes, quando decidimos nos levantar, nos posicionarmos, obedecermos a palavra de Deus, nós precisamos de coragem, nós precisamos de força, porque o mundo vai dizer para mim e para você o seguinte: não, você não precisa fazer isso, você não precisa deixar de fazer isso. Então muitas vezes nós precisamos de coragem, de muita força para termos o cuidado de cumprir o que está escrito. E é interessante porque ele vai dizer: olha, te ordenou dela, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Quem quer ser bem-sucedido? Está aqui o segredo. Gui, eu quero, está aqui o segredo. Quero ser bem-sucedido. Não desvia, nem para um lado e nem para o outro. Observe a palavra de Deus. Tenha coragem e força para obedecer os preceitos que são encontrados na palavra de Deus. E aí sim, você vai ser bem-sucedido. E bem-sucedido aos olhos de Deus nem sempre é sucesso que o mundo prega. Porque ser bem-sucedido para Deus não necessariamente é ter um negócio grande. Ser bem-sucedido para Deus não necessariamente seja ser pastor de uma grande igreja. Mas ser bem-sucedido para Deus é estar cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Se eu estou andando em obediência, se eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, aos olhos de Deus eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu tenho sucesso aos olhos de Deus. Você quer sucesso do mundo ou você quer ser um sucesso aos olhos de Deus? Ele está dizendo: se vocês quiserem ser bem-sucedidos, até na obra, nos projetos, olha, observem a palavra de Deus. Olha que coisa interessante, em Deuteronômio, no capítulo 5, ali Moisés vai falar da repetição, na verdade, dos 10 mandamentos, e ele está nesse assunto, falando de 10 mandamentos, e aí no versículo 28 e 29 tem algo interessante. Ele diz assim: olha, ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Ou seja, Moisés está falando aqui, o povo falou bonito e muito bom o que vocês estão falando, mas ele continua no versículo 29, diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. Deus está dizendo: olha, a fala deles é muito bonita, mas a vida não está tão bonita assim. E ele está dizendo: quem dera se eles vivessem o que eles falam, se eles obedecessem os meus mandamentos. E aí ele termina dizendo o seguinte: para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Está dizendo: olha, quem dera que eles fizessem, que eles observassem os mandamentos. E ele está dizendo: a sua família, os seus filhos seriam abençoados. Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós queremos ter sucesso dentro daquilo que fazemos. E a pergunta muitas vezes é como? E aqui está a resposta. Observe a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, os preceitos que são encontrados na Bíblia, e você vai ter sucesso dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Deus estava dizendo isso ali para o povo. E aí na parte B, versículo 7, na parte B, diz assim: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Ou seja, aonde você for, o que você fizer, tudo vai ser bem sucedido. Agora, qual que é o segredo para andar em obediência, se o segredo do sucesso é obedecer? No texto mesmo diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então qual que é o segredo? Não cesse de falar deste livro da lei.
medita de dia e de noite. O que ocupa os teus pensamentos? Você medita sobre o que todos os dias? E talvez aí é onde mora o problema. Você pensa em tanta coisa, você planeja tanta coisa, você medita em tanta coisa, a tua mente sempre está tão ocupada com tantas preocupações, mas a pergunta é: você tem ocupado a tua mente, alimentado a tua mente com a palavra de Deus? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele está dizendo: quer ter sucesso, quer ir bem na vida, quer ser abençoado, quer dar certo na vida? Medita na palavra de Deus de dia e de noite, e você vai ser bem sucedido. Não sou eu que estou dizendo isso, é Deus que está dizendo isso. Às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas e buscando inúmeras maneiras de termos o sucesso que nós desejamos. E o segredo está aqui. Sabe por quê? Quando você medita na palavra de Deus, quando você pensa na palavra de Deus, quando você absorve a palavra de Deus, é claro que você vai ter sucesso. Sabe por quê? Porque Deus vai falar com você, porque Deus vai te direcionar, porque Deus vai te dar discernimento. Os teus olhos são abertos, você consegue ver coisas que antes você não podia ver. Você tem um entendimento diferente das coisas quando você medita na palavra de Deus. Você agora não é mais enganado, porque agora você tem sabedoria, agora você tem discernimento. Você sabe aonde você deve entrar, aonde você não deve entrar. Você sabe em que tipo de coisa, que tipo de negócio você deve fazer sociedade, que tipo de negócio você... Antes era por número, se o número era bom você ia lá e entrava, mas agora você medita na palavra de Deus. Deus fala com você todos os dias, Deus enche o teu coração todos os dias. Deus te lembra das promessas que Ele tem, dos planos que Ele tem para a sua vida todos os dias. E aí quando aparece alguém com uma proposta que não tem nada a ver com o plano que Deus tem para a tua vida, fica fácil, porque você está alinhado com o coração de Deus. Não, isso aqui não é para mim, isso aqui está longe do propósito, daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Por isso quer ser bem sucedido, por isso aos olhos de Deus quer ir bem aqui na terra. Medita dia e noite na palavra de Deus. Josué está entrando em uma missão dificílima, e esta é a orientação que Deus dá a ele. Estas as orientações que Deus dá a ele. Não te mandei eu? Olha que coisa poderosa. Você não está indo porque foi ideia tua, Josué. Você não está indo porque você está com vontade de... Não fui eu que te mandei? Quem que te mandou ir? Quem que mandou você fazer o que você está fazendo? Quem que mandou você entrar nesse curso que você está fazendo? Quem mandou você entrar nesse relacionamento que você está? Foi Deus que direcionou? Foi Deus que falou? Ou foi ideia tua? Ou você que fez sua própria vontade? Ele está dizendo: não te mandei eu mandei você ir. Eu falei para você ir. Eu falei que eu tinha uma promessa. Pode andar, porque você vai viver a promessa que eu tenho para a tua vida. E ele diz, termina aqui dizendo: ser forte e corajoso, não temas. Como não temas, Deus? Os inimigos estão lá, como não temas? Sim, não temas, porque quem mandou você ir sou eu estou com você, e se eu estou com você, vai ficar tudo bem. Não temas, nem te espantes, não fique assustado. Gui, mas a vida, mas os problemas, não fiquem assustados. Quando você tem a convicção de que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, você não precisa ficar espantado, com medo, desesperado. Por quê? Porque se Deus falou, Ele vai fazer. Se eu estou debaixo de direcionamento, eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. E é o que Deus estava dizendo aqui: não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O Senhor, o teu Deus, vai estar com você em todos os lugares que você plantar os seus pés. Deus vai estar com você. E deixa eu te dizer uma coisa: isso é suficiente. O que nós precisamos é de Deus. O que nós precisamos é da presença de Deus. O que nós precisamos é de direcionamento do Senhor para as nossas vidas. O que nós precisamos é receber um download do céu, dos planos e dos sonhos que Ele tem para a minha vida.
vida. Ore por isso, diga para Deus: Deus, fala comigo, Deus, revela a mim, me mostra, Deus, quais são os teus planos para a minha vida, quais são os teus sonhos para a minha vida. Eu não quero apenas sobreviver, mas eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Abra os meus olhos para que eu possa enxergar, arranca as escamas dos meus olhos, me dá, Deus, discernimento, que eu possa ver, que eu possa enxergar, que eu possa entender a tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida, porque é isso que eu quero viver todos os dias da minha vida. Seis coisas. Deixe para trás o que te impede de viver o seu propósito. Às vezes é difícil. Mas vou deixar o Ronaldo. Se você é casado, não é para deixar não. Mas se está namorando sem entender o que não é, pode deixar. Se você casou e entendeu o que não é, o problema é seu. Agora continua com esse problema. Conserta o BO. Dá o seu jeito. Agora, se está em tempo, deixa para trás. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Não se esqueça de quem está com você. Não se esqueça nem por um dia, nem por um momento, quem está com você. O mundo, as circunstâncias querem nos assustar, mas eu não posso me esquecer: Deus está comigo. Mas também não se esqueça, Deus não vai fazer tudo. Você precisa marchar, você precisa se levantar, você precisa ser forte, você precisa ter coragem em alguns momentos para dizer: eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo assim. Não é porque eu sou louco não, é porque eu tenho fé. Não é porque eu não estou batendo bem na cabeça não, é porque eu recebi uma palavra. Então, se eu recebi uma palavra, eu vou andar sobre esta palavra que eu recebi. Coragem para realizar e fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazermos. O grande segredo: obediência. Obediência. Obedeça a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Está aqui o segredo para as nossas vidas. Se andamos em obediência, vivemos os planos e aquilo que Deus tem para nós. Deuteronômio 28 vai falar sobre muitas bênçãos que Deus iria liberar para o povo. Mas antes de falar das bênçãos, ele fala sobre obediência. Se vocês me ouvirem, se vocês prestarem atenção no que eu estou falando, ele diz lá, Deuteronômio 28, pode ler depois. Se vocês obedecerem, aí virão sobre vocês todas essas bênçãos, alcançarão a vida de vocês. E aí começa a falar sobre muitas bênçãos, mas antes das bênçãos fala sobre obediência. Bênção todo mundo quer, obedecer nem todo mundo. Mas se você quer viver o que Deus tem para a tua vida, obedeça. E obediência às vezes é dolorido, nem sempre é confortável. Obedecer a Deus nem sempre é confortável. Até quando a gente fala financeiramente, oferta, dízimo, a gente crê que é um princípio, às vezes não é confortável não. Você fala: esse dinheirinho aqui ia ser bom, hein, Senhor? Dá um desconto esse mês. Preciso comprar um sapatinho novo, assim lá. Às vezes é difícil. Às vezes a gente não quer obedecer em algumas áreas da nossa vida. Às vezes é sacrificial a obediência. Mas tenha certeza que sempre é a melhor escolha. Quando obedecemos, vivemos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Medite na palavra de Deus todos os dias. Guarde a palavra de Deus no teu coração e na tua vida. Não é o mundo que nos direciona. Não são as notícias que saem no jornal que guiam as nossas vidas. É a palavra de Deus que nos orienta.
É a palavra de Deus que guia as nossas vidas. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e ilumina o nosso caminho. Nós andamos na direção da palavra de Deus e não com o que o mundo está dizendo. E por fim, seja forte, muito forte. Você vai precisar de força. Seja corajoso, muito corajoso. Mas saiba que se você obedecer e você fizer destas coisas, você vai viver os planos que Deus tem para a tua vida. E vai ser maravilhoso. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim: deixa eu te contar uma coisa. Vai ser maravilhoso, hein? Deixa eu te contar uma coisa. Vira para a pessoa que está do outro lado, diga para ela também: ei, deixa eu te contar uma coisa. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Viver os planos de Deus é a melhor escolha que nós poderíamos viver aqui nessa terra. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Seja forte, seja corajoso, guarda a palavra de Deus, obedeça e viva tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.